O problema é que quando a gente acaba expondo essa deficiência em nosso meio de pessoas que estão assumindo o altar apenas por interesses pessoais, a gente expõe essas coisas, a gente acaba dando armas e ferramentas para os desigrejados, não é? Falar mais ainda, desnudar a igreja. Não, desigrejado é um povo que... O que você fizer pela igreja, eles não vão reconhecer. Eles vão arrumar um motivo para criticar de qualquer jeito. Desigrejado é isso. Desigrejado é um cara que foi frustrado dentro da igreja e saiu ali e quer colocar a igreja toda como se fosse só problema. E não é. Eu saí da igreja porque me decepcionei. A balada te decepciona, você não para de ir. Né? O futebol te decepciona, você não para de torcer. É só a igreja que para de ir. Então, desigrejado é isso. Agora... Que a igreja é composta em sua maioria de grandes homens de Deus, não tenho dúvida. Que a maioria ainda tem aquela chama no coração que queima, que diz, Deus, eu quero pregar a tua palavra com retorno ou sem retorno. Eu quero pregar a tua palavra com fama ou sem fama. Ainda são muitos. Talvez eles não estejam aparecendo. Mas o nosso amigo, o pastor André Santos, ele trouxe uma mensagem, inclusive no Congresso dos Gideões esse ano, falando exatamente isso. Tem uma geração de anônimos que está aí. Eles não ganharam visibilidade ainda, mas eles estão trabalhando. Deus está fazendo na vida deles. Existem muitos homens de Deus que estão no anonimato, né? Muitos. Eu acredito que a maioria dos homens de Deus não são esses que estão na mídia, não. Tem alguns homens de Deus que estão na mídia, mas digo que não são a maioria. A maioria dos homens de Deus na nação brasileira estão no anonimato, desenvolvendo um trabalho de excelência para o reino. E talvez esses nunca terão visibilidade. Não, talvez nunca terão honra nessa terra. Nunca terão. Talvez nunca o nome deles vai aparecer em um congresso de grande porte. Talvez eles nunca vão assumir uma catedral. Mas eles estão lá, estão trabalhando, estão no anonimato. Está dia após dia lá. Aquelas irmãzinhas estão lá limpando a igreja. Ninguém enxerga, ninguém está vendo. Aquele pastorzinho está lá pregando. E assim a gente precisa, Fábio, recuperar essa essência. Essa essência de eu quero fazer, Senhor, não para aparecer. Eu quero fazer... porque o Senhor está me chamando para isso. Tem uma experiência que eu conto de um dia que eu estava saindo da igreja. E saindo da igreja eu senti a voz do Espírito Santo falando comigo, não vá para casa. Eu quero te levar em um lugar. E eu saí dirigindo sem saber para onde eu ia. Eu cheguei em um bairro bem simples, entrei, aquelas ruas simples, e eu parei na porta de uma igreja. E eu vi um rapaz pregando lá dentro. Uma igrejinha de madeira, pequena, e umas 6 pessoas lá no culto. E ele com uma caixa de som, um microfone bem ruinzinho mesmo, e ele andava para lá, andava para cá, pregava, ele gritava, ele gesticulava, um fundo musical alto, mal dava para entender o que ele estava falando. Mas quando eu parei e fiquei olhando ali, eu senti o Espírito Santo falar comigo. E o Espírito Santo falou, você tinha aquela intensidade quando eu te chamei. Não permita que o tempo vá passando e você vá se prostrando diante das coisas. Então, o chamado de Deus para nós hoje é não se iluda com fama, não se iluda com o número de seguidor, não se iluda com aplauso humano, mas permaneça com aquela essência, permaneça com até quando eu conto esse testemunho, eu gosto de brincar, fazendo uma comparação com o filme do Rock, né? O Rock 2, que ele foi enfrentar lá o adversário e ele apanhou e não sabia por quê. Aí o Apolo vai até ele e fala, eu vou te explicar por que você perdeu. Leva ele lá na academia de bairro e fala, olha para os olhos de quem está aqui. Você tinha aqueles olhos de tigre antes. Agora você se tornou um playboy, uma almofadinha. O problema é que a nossa geração de pregadores se tornou uma geração de pregadores playboys. Se tornou uma geração de pregadores de ostentação, de fama. E eu tenho certeza que o que Deus está dizendo para nós é volta a ter os olhos de fogo, os olhos que queimam, o coração incendiado. Volta a ser aquele que você era quando eu te chamei. Volta a ser aquele que se te aplaudisse, você pregava. Se te atacassem, você pregava. Se te desse uma oferta, você pregava. Se não ganhar nada, você prega. Porque você não faz pela recompensa, você faz porque o teu coração queima. Perfeito, forte. Tá vendo aí, pastor João? Muito forte. Tocou profundamente, né? Tocou profundamente. Eu queria só corroborar aqui, mas algo que me ressaltou. Como o senhor avalia o risco de uma geração que confunde sentir como estar firme na fé? E se o senhor já passou por alguma experiência que o senhor estava em um ambiente que o senhor não sentiu nada, e não estava sentindo nada, e mesmo assim se permaneceu firme ali na rocha inabalável que é Cristo? Acho que como pregador acontece muito isso, né? A gente tem experiência assim. Você chega em um lugar para pregar e você faz a leitura, no final da pregação, você faz uma leitura do teu desempenho, né? E tem lugar que você vai pregar que pela manifestação do povo, pela euforia, você diz, arrebentei.
Então, aqui eu já vou pegar a agenda, vou marcar para voltar o próximo ano. Nunca mais você volta. Não deu nada. E aí você prega em um lugar que quando você sai na porta da igreja diz, meu Deus, matei o congresso dos irmãos. Acabou, não fluiu nada. Saí na porta, o pessoal, vamos marcar já. Quero outro evento. Por quê? Porque a nossa tentativa humana, ou a nossa tentação humana, é de julgar a partir da manifestação de emoção que a gente está vendo. Mas longe da nossa percepção de emoção, Deus está fazendo coisa que só a eternidade vai revelar. Então, sim, acontece de você estar em um ambiente que às vezes você não está vendo manifestação de emoção, você não está nem sentindo nada, mas enquanto você não está sentindo, Deus está trabalhando. Porque o cristianismo não é uma religião empírica, de sentimento, de pele, mas é uma religião de transformação do espírito. Então, tem horas que a carne não está sentindo, mas o espírito está sendo movido. Então, você entender que a igreja se move não pela emoção, mas pela exposição da verdade. Se a verdade está ali, não importa se você está emocionado ou não, fique com a verdade. Perfeito. E o Pentecostes, voltando ao Pentecostes, voltando ao Espírito Santo, ele nos leva de volta a este sentimento, né? Ao primeiro amor, nos leva de volta à cruz, nos leva de volta ao início da fé, nos leva de volta à simplicidade do Evangelho, ao Evangelho puro e simples, que teve gente que se perdeu do Pentecostes, né? Sim, sim. E o pentecostalismo é exatamente isso, é você resgatar essa raiz. É importante a gente ressaltar. A manifestação do Espírito Santo na igreja, a primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele aponta para Cristo. É Cristo sendo glorificado, é a cruz de Cristo sendo exposta como alvo da nossa salvação, como Cristo vindo para nos resgatar. E, incontrolavelmente, quando eu tenho esse encontro com o Espírito Santo e ele aponta para a cruz de Cristo, eu começo a me tornar uma testemunha de que aquela cruz não é só para mim. Aquela cruz é para todo aquele que nele crê. Quem nele crê será salvo. Perfeito. Eu digo isso, que o Pentecostes nos leva de volta, associando a vida de Pedro. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus e foi capaz de negar a Jesus no período em que Jesus estava sendo crucificado, quando ele diz, eu não conheço, não sei quem ele é, mas tu fala igual a ele, mas também não sou um deles. Mas no Pentecostes, quando ele recebe o Espírito Santo, ele se torna um Pedro totalmente diferente. Ele prega e ganha 3.000 almas para Jesus, depois prega, ganha quase 5.000 almas para Jesus. O Pentecostes tem a capacidade de mudar e de transformar a vida do ser humano. Se nós percebermos, o Pedro que andou com Jesus, ele foi comissionado para as viagens missionárias e nós não vamos ver em nenhum momento Pedro ganhando uma alma para Jesus no cenário ali do Evangelho. Mas, na igreja primitiva, no primeiro sermão, na primeira mensagem que ele prega, incendiado pelo Espírito Santo, incendiado pelo poder pentecostal, ele prega e ganha quase 3.000 almas. Acredito que a gente precisa voltar a essas raízes, né? A gente precisa resgatar isso. E é aquilo que a gente estava falando sobre o Pedro, né? Quando o pentecostalismo, quando o Espírito Santo veio e tomou conta da vida de Pedro, o que ele errou até ali, termina. O que ele falhou até ali, termina. É dali para frente, é se levantar e eu quero ser uma testemunha de Cristo. E o mesmo Pedro que nega Jesus ali, é o mesmo que depois vai morrer por Cristo. Por quê? Porque cheio do Espírito Santo, ele entende que o propósito da vida dele não é trazer algum benefício próprio, mas é o de ser uma testemunha e nem que isso implique em morrer pela causa. Morre por Cristo e se acha indigno de morrer como Cristo morreu. Sim. E pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Tem uma frase de um teólogo alemão, para não falar pastor alemão, né? Tá chamando cara de cachorro? Rapaz, cachorro mesmo, é esse Ricardo. Esse cara. Esse César Ricardo aqui, velho. Mano, o cara inconveniente. Rapaz, cara perturbado. O cara fica me xingando de tudo quanto é nome aqui. De ignorante. Dizendo que eu sou mal educado. Mas educado é tu, que não foi convidado pra estar aqui nesse podcast, nessa live. Sai daí, ô César Ricardo. Vaza, irmão. Você não gosta. O cara perturbado, mano. Você é doente, cara. Você não bate bem da cabeça, não. Você é doente. Vai lá, irmão. Cria seu podcast, velho. Vai lá. Leva quem você quiser. Fala o que você quiser. Não, vem aqui também, não trago, não. Não, vem não. Um cara desse trazer aqui. Polêmica? Não quero, não. Não quero, não. Irmão, vai, cria seu podcast, irmão. Vai lá. Você não curte, não gosta. Deixa quem curte, quem gosta. Quem curte, quem gosta. Quem discorda de mim, mas respeita o meu trabalho, você é bem-vindo aqui. Você
pode discordar, mas me respeita. Agora o cara fica discordando e fica me desrespeitando. Oxi, vai caçar o que fazer, irmão. O cara fica me chamando... César Ricardo... Eu vou chamar ele. Dá um bloqueio nesse cara aí, pelo amor de Deus. Que ele não gosta. O que ele tá fazendo aqui? Você é um imundo, você é um sujo, velho. Você não tem o que fazer na vida. Vai procurar alguma coisa pra fazer. Vai estudar, meu irmão. Vai ler um livro. Para de ser inconveniente, perturbado, doente. Vai se tratar psicologicamente. Deixa eu tomar água. É César Ricardo. É tal de César Ricardo. Hashtag bloqueou. Isso, bloqueia esse cara. Se tira daí. Não quero mais ver a mensagem desse cara aqui, não. O cara fica me xingando, me perturbando. Rapaz. Tirando minha paz. Eu tô no segundo podcast hoje já, pô. Fazendo conteúdo aqui pro povo. E o cara fica... Se acalma. O Papa chegou hoje. Oxi. Tudo vai melhorar. Não, tô assim porque o povo gosta, pô. Subiu a audiência, quer ver, ó? Olha lá, tô falando, ó. Olha lá. Vamos. Esse César é aquele um que você contrata pra xingar? Não. Boa. Não sei. Vai. Então, eu tava falando... Esse é outro. Esse é por semana, né? Esse aqui aparece de vez em quando, é só contratado pra vez em quando. Não, gente, eu não tô chateado, não. É só mesmo pra interagir e subir também, que o povo gosta disso quando a gente responde, né? Mas eu também respondo as pessoas que gostam do nosso trabalho aqui, que concordam com o nosso trabalho. E, meu irmão, ó, eu vou falar um negócio pra você. Os caras aparecem aqui pra me criticar, pastor Márcio. Falar tudo, mas são mais de 25 mil inscritos nos últimos 28 dias. Né? Obrigado. Estamos chegando a 300 mil inscritos, meias críticas. Off the King the Power. Off the King the Power. Mesmo sabendo que 200 mil inscritos é contra. Brincadeira. 90 é a favor? 90? Você acha? Digitando bem. Você não acha que 90 é a favor, não, Léo? Olha, Ô, Léo, qual é, velho? eu só tô aqui por uma coisa só. Onde tá? O que, Léo? Oxi. Mercenário. Mercenário, velho. Posso causar polêmica também? Só você pode. Mas eu não causo polêmica, não. Quem causa polêmica são os convidados, O pô. pessoal joga de mentira. É. Tinha um assunto pra gente abordar aqui, Eu estava falando do pastor, né? do pastor alemão, né? Não, do teólogo alemão. Do teólogo alemão. Pastor teólogo alemão. Isso aí. Volta de novo o A gente estava raciocínio. falando sobre o Pedro morrer pela causa de Cristo e que isso é um privilégio para o cristão, né? E esse teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, autor de um livro chamado Discipulado, em que ele aborda exatamente isso, né? Ele é escrito na década de 30 e lá em 1938 ele já falava que a igreja alemã ela estava banalizando a graça de Deus. E ele acabou depois confrontando Hitler e ele foi mandado para um campo de concentração, onde ele de fato morreu. Mas ele dizia no campo de concentração, se eu vier a morrer aqui nesse campo pela causa de Cristo, eu finalmente entendi o propósito da minha vida. Então, o cristianismo é isso, né? Você ser uma testemunha, ainda que isso implique na sua morte. Perfeito. Você falou de uma graça barata aí, e nós estamos vivendo em um tempo também que a hipergraça tem alcançado muitas pessoas, E isso né? porque ele estava em 1938. Imagina se ele visse a igreja de hoje. É triste, né? É um movimento a hipergraça, não é? O problema é que a hipergraça é um movimento, mas não é um movimento temporário. É um movimento que vem e tem se estabelecido e criado a raiz dentro da igreja. Cada vez mais. Cada vez mais eu acho que eu posso fazer o que eu quiser e Deus sempre vai tolerar. Por quê? Isso talvez aconteça porque as pregações de juízo também sumiram dos nossos altares. A gente hoje já não recebe um pregador que prega sobre o juízo final. A gente não recebe um pregador que prega sobre arrependimento. A gente não recebe um pregador que pregue sobre a necessidade urgente da limpeza do altar. Então, essas coisas vão dando a sensação de que está tudo bem. Só que nas palavras de Jesus, quando eles acharem que está tudo tranquilo, haverá repentina destruição. E a hipergraça é um mal É um mal, para essa doença. geração. É uma doença. A hipergraça, ela te condiciona a viver no pecado achando que está tudo bem. Achando que está tudo bem. Então, e o remédio contra a hipergraça não adianta. É uma mensagem dura e pesada combatendo isso. Para tentar retirar do organismo da igreja esse veneno que a igreja já absorveu. Então, o remédio contra isso hoje é uma pregação bíblica centrada na exposição da verdade, um chamado à santidade,
para retirar da igreja todo esse veneno que ela já absorveu até aqui. Como a gente consegue identificar uma mensagem da hipergraça? Porque as pessoas, às vezes, elas não têm noção, de fato, do que é o evangelho puro, santo, simples, para uma mensagem da hipergraça. Toda mensagem que te faz se acomodar do jeito que você é e não melhorar, no aspecto espiritual, é hipergraça. Toda igreja que você entrar e essa igreja, ela te levar a continuar no pecado, mas já não se achar tão indigno do amor de Deus quanto você se achava antes, só porque você está pecando, essa igreja é uma igreja da hipergraça. Porque toda pregação bíblica, ela vai fazer você sentir que o pecado está te afastando de Deus. A hipergraça, ela inverte isso. Ela faz você continuar pecando, mas achar que aquilo não é tão relevante a ponto de Deus não te amar do jeito que você é. E nós temos muitos pastores hoje que traz essa hipergraça para dentro das igrejas, sim, né? sim. As pessoas se sentem confortáveis pecando. Totalmente. É por isso que a gente tem igrejas cheias de pessoas vazias. Totalmente vazio, mas está enchendo a igreja. Pecar, todos nós iremos pecar, mas não ter... O pecado, quando ele é uma condição da falha humana, ele é compreensivo. Agora, quando ele passa a se tornar um ato racional, premeditado, porque eu acho que aquilo não implica em nada no meu relacionamento com Deus, aí é o problema da hipergraça. É quando o camarada está em adultério e ele vem aqui, ele ouve uma mensagem, mas ele já está programando o adultério da semana que vem, porque ele acha que aquilo é algo que Deus está tolerando e continua, de alguma forma, abençoando a vida dele. Afinal de contas, ele é extremamente amado do Pai. É o camarada que peca para sentir a manifestação da graça perdoadora, né? Não, eu vou pecar aqui para que eu sinta a manifestação da graça perdoadora. Eu conheci um camarada que ele falava assim, eu vou cair só para mostrar pro diabo que Deus tem o poder de me levantar. Tá repreendido, que cão, hein? Mas na verdade, o espírito da hipergraça é esse, né? O espírito da hipergraça é mais ou menos por aí. Eu vou pecar porque eu sei que Deus vai me perdoar. Quando, na verdade, o pecado deve ser acidental na vida de um servo de Deus, né? O pecado é uma tragédia. É uma tragédia. O pecado é como você entrar em uma viagem e você bater o carro, destruir o carro e morrer todo mundo que está com você. Ninguém entra na estrada pensando em fazer isso. É algo, uma tragédia completa, absoluta, e se você passa por uma experiência dessa, você sai dali e diz, nunca mais eu quero viver isso. Pecado é isso. É você, no meio do caminho, ter um acidente, quando você sai, você olha e diz, nunca mais eu quero essa experiência. Agora, o problema é que a hipergraça te dá a sensação de que cada vez que você pegar a estrada e sofrer um acidente, você vai sair bem e não vai dar em nada. Vai sair ileso. E não tem como, né? Não tem como. Na sua visão, o caminho do pecado é a morte. Na sua visão, qual o maior o maior perigo da hipergraça, assim? Qual o maior perigo, o senhor poderia nominar para nós? O maior perigo da hipergraça é fazer o povo caminhar confortavelmente enquanto está indo para o inferno. É isso. O povo está caminhando confortavelmente enquanto está indo para o inferno. As chamas do inferno estão ali e o povo está indo sorrindo, dizendo, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Deus te ama, mas o amor de Deus não é a aprovação do teu comportamento. O amor de Deus é a mudança do teu comportamento. Então a hipergraça, ela faz você caminhar para o inferno enquanto você vai rindo. As pessoas transformam a graça de Deus em uma graça barata, né? Graça barata, graça barata. E nesse caminho que o povo está indo para o inferno sorrindo, eles estão indo para o inferno sorrindo. Mas tem um lugarzinho todo especial para os pregadores da hipergraça lá. Também. Com certeza. E as pessoas têm que compreender que graça de Deus não é legalidade para pecar, é força que nos ajuda a vencer o pecado. Exatamente. É graça, porque Deus te alcançou você não tendo mérito. Mas ela não foi de graça, porque ela precisou da morte de Cristo no Calvário. Então, quando você banaliza a graça, você banaliza a cruz. Quando você banaliza a graça, você banaliza o sacrifício de Cristo. E, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que tem banalizado essa graça que nos salvou, que quitou a nossa dívida no mundo espiritual e nos deu acesso ao céu. Se tornou um alvará, uma licença para pecar, né? Então, a gente tem a geração que peca e vai para a igreja à noite. A gente tem uma geração que peca e sai do culto e volta para o pecado. A gente tem uma geração que peca e sai sorrindo, porque, afinal de contas, amanhã Deus vai me perdoar e continua tudo igual. Isso até que o juízo de Deus se manifeste, porque eu creio que, a começar pelo altar, Deus vai começar a cobrar.
O juízo vai começar pela casa do Senhor, né? 1 Pedro, capítulo 4, a Bíblia fala que é tempo que o julgamento comece e que comece pela casa de Deus. Mas essa semana eu recebi essa mensagem. Quando você olha para Malaquias, capítulo 2, Deus vai fazer uma denúncia muito séria. E a denúncia de Deus é pelo sacerdócio. Então, lá em Malaquias 2:8, Deus fala que os sacerdotes estão desviados. Deus aponta para os sacerdotes desviados, para o altar que está desviado, para a ministração sobre o povo que está desviada. E isso é para ser recebido com desespero pela igreja, não com normalidade. Por isso, Paulo escreve aos Coríntios e ele diz, eu vos escrevi em agonia, em angústia. E ele explica em 1 Coríntios 11 que essa agonia que ele estava vivendo é porque a igreja estava tolerando falsos ensinadores. Então, essa condição do sacerdócio banalizado é para ser recebido com desespero. Em Malaquias 2:8, Deus fala que os sacerdotes estavam desviados. Na sequência do texto, ele explica por que os sacerdotes estavam desviados. E aí ele diz assim, que irá puni-los, e eles perguntam, punir por quê? E Deus responde, porque eu sou testemunha da infidelidade que você teve com a mulher da tua juventude, indo após mulheres idólatras. O que acontecia? O sacerdote estava deixando a sua esposa da juventude, a sua mulher da juventude, e estava indo se casar com uma mulher idólatra. Essa mulher idólatra, alguns comentaristas entendem, David Wilkerson, por exemplo, entende que essas mulheres idólatras eram sacerdotisas de Eros, Deus da sensualidade. Trocando em miúdos, ele deixava a mulher dele e ia pegar uma novinha sensual. Deixava a mulher que foi fiel a Deus no ministério junto com ele desde o começo, e quando ele ganhava um certo status, ele deixava aquela mulher, afinal de contas ela não preenche o estereótipo, ela não preenche o padrão, ela está com a idade avançada, e ia ficar com uma novinha sensual, que é o que a gente vê hoje por aí. Você vê pastor que começou em uma igrejinha pequena, a irmã limpava a igreja com ele, a irmã varria a igreja com ele, cuidou dele, passava o único terno que ele tinha para ir para a igreja. Quando ele crescer um pouco, deixa aquela mulher que ele considera velha, antiquada, e vai ficar com uma novinha que está sensualizando no TikTok, no Instagram, no Facebook, tá lá. E aí Deus diz, você foi infiel e foi atrás de uma mulher, a sua esposa foi atrás de uma mulher sensual. Só que na sequência Deus diz assim, mas vem a hora que eu lançarei no rosto dos sacerdotes o excremento dos sacrifícios. Ou seja, as fezes esparramadas dos animais que eram abertos para o sacrifício, Deus está dizendo, eu vou pegar aquilo ali e vou jogar no rosto dos sacerdotes. Então está cheio de pastor por aí que está explodindo escândalo e ele está sendo envergonhado, é Deus pegando as fezes e jogando no rosto dele. Meu Isso Deus. Não sou eu que digo, é Deus falando em Malaquias capítulo 2. Forte. Lançarei no rosto dos sacerdotes as fezes do sacrifício. Forte. E esses escândalos que nós estamos vivendo hoje na igreja brasileira já faz parte de um juízo de Deus em sua casa, né? O tempo de apostasia, pastor Hernani Santos mesmo, ele fala que a apostasia que nós estamos vivendo, o abandono da fé, os escândalos, as exposições que nós estamos vivendo, está correlacionado a uma limpeza de Deus na sua igreja, a fim de trazer para nós um avivamento, né? A apostasia, os escândalos, está evidenciando um avivamento que está por vir. Sim, porque assim, esse jogar de fezes no rosto do sacerdote fala de um juízo de Deus condenando a atitude deles para limpar o templo, para limpar. Então, eu creio que tudo isso que está sendo exposto, de alguma maneira, é o juízo de Deus se manifestando para corrigir a sua igreja. A gente tem hoje uma epidemia de sites que divulgam os escândalos gospel. E eu tenho as minhas ressalvas contra esses sites, não são um pessoal que é vocacionado por Deus para o ministério profético, nada disso. Mas uma coisa a gente há de convir. Você não está vendo esses sites expondo mentiras. Está divulgando? Está escandalizando? Mas está falando alguma mentira? Não. Então, antes da gente se preocupar com eles, talvez seja melhor a gente se preocupar em não produzir o escândalo. Porque Jesus não disse, ai daquele por quem vem o escândalo, querendo se referir a quem divulga, mas quem pratica. Se não houvesse quem praticasse, não haveria quem divulga, né? Quer fechar todos os sites de fofoca hoje? Para de dar motivo. Não tem o que divulgar.
Perfeito. Mais uma vez, vamos voltar para o início. Nós precisamos do Espírito Santo para nos direcionar e nos conduzir a uma vida de santificação e de santidade, e que não sejamos ferramenta de escândalo, mas uma ferramenta que glorifique ao Senhor e exerça um excelente trabalho no reino. O Espírito Santo, eu acredito que nesse tempo ele quer nos direcionar a uma vida de santificação, a uma vida de santidade. Ele sempre desejou isso. Nós é que nos perdemos no meio do caminho, né? Eu gosto muito de 2 versículos na Bíblia que nos dá a entender que no meio da caminhada a gente perde o Espírito Santo sem perceber. Juízes, quando se fala a respeito de Sansão, e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor não era mais sobre ele. Apocalipse, quando se fala a respeito da igreja de Laodiceia, né? Dizes tu, rica sou, de nada tenho falta, mas não sabes tu que é miserável, pobre, cego, nu. Sansão não sabia que tinha um Espírito Santo, e a igreja de Laodiceia não sabia a sua real identidade diante de Deus. Pobre, miserável, cego e nu. A grande verdade hoje é que nós estamos perdendo o Espírito Santo e não estamos cientes que o perdemos. E o sentido etimológico da palavra Laodiceia aponta para governo humano, né? Justiça humana. Então, de alguma maneira, como se a Bíblia estivesse dizendo assim, onde o governo humano prevalece, a justiça de Deus não se manifesta. Quando o homem quer tomar para si o controle daquilo que não é dele, as coisas de Deus saem dentro da igreja. Mas quando a gente se rende e a gente diz, Senhor, eu não sou nada, eu preciso do Senhor na minha vida, eu creio que Deus retoma. Eu vejo pela minha vida e não tem caso perdido. Não tem caso perdido. Você pode ser o pior dos piores dos piores. Se você se coloca na mão de Deus e diz, Deus, eu quero ser, eu preciso, Deus marca aquilo, Deus vai criar o momento certo em que Ele vai transformar a sua vida. Eu falei sobre a minha experiência com o batismo com o Espírito Santo, e eu fui batizado com o Espírito Santo, nasceu uma chama, nasceu um desejo, nasceu algo que eu queria fazer. Mas também na caminhada eu fui passando pelos meus momentos, que talvez achei que era da minha cabeça, não quero mais, vai. E um dia eu estava em culto de jovens. Mas para ver como Deus não esquece daquilo que você coloca como propósito no seu coração. Eu estava em um culto dos jovens, e não tinha muita gente, uns 14 jovens na igreja só. E eles foram orar para encerrar o culto. Quando eles foram orar para encerrar o culto, não lembro do culto, porque eu não prestei atenção, eu estava só bagunçando lá mesmo, mas eu estava sentado aí na segunda fileira, e eu lembro que a líder dos jovens, ela falou, irmãos, nós precisamos nos colocar na mão de Deus, porque Deus quer usar os jovens nessa última hora. Eles foram orar para encerrar o culto. Quando eles estavam orando, eu vi como se formasse uma pequena brasa em cima do altar. Uma pequena chama. Mas eu não entendi aquilo. Eu achei que era da minha cabeça. E aquilo saiu do altar e começou a vir na direção da igreja. Ia passando em cima de um por um e eu vendo aquilo, mas ninguém sentia nada e ninguém estava vendo. Parou em cima de mim e desceu. E tocou no alto da minha testa porque eu estava olhando para cima. Quando tocou aqui, eu senti que meu corpo inteiro queimou. Quando queimou meu corpo, eu achei que estivesse passando mal, fui tocar no irmão do meu lado e dizer, me ajuda que eu estou passando mal. Quando eu fui falar me ajuda, eu já comecei a falar em línguas e fiquei, por eu creio que uns 20, 25 minutos ali tomado naquela euforia. Quando eu voltei para o banco, eu estava dentro da igreja ali, de bermuda, tênis, ou cabelo grande, pintado de vermelho, e eu voltei para o banco, achei uma Bíblia e abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, foi a primeira vez que Deus falou comigo, de uma maneira muito clara. Sumiu tudo e ficou um versículo só em evidência. Isaías 43:1. Assim diz o Senhor que te formou, Israel, e que te criou, Jacó. Não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, você é meu. Então eu creio que quando você se abre à manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo ele não desiste de você. E ele vem de uma forma que ele pode pegar os improváveis da casa e levantar para ser o instrumento dele. Glórias a Deus. O Espírito Santo sempre dá uma nova chance, uma segunda chance, né? Não tem caso perdido para o Espírito Santo. O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo?
Por que bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sobre um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão.